Nunca deixe de viver a sua vida em função da vida de uma outra pessoa. As pessoas que se esquecem de si mesmas e que passam a viverem a vida de outras pessoas, elas têm problemas profundos que precisam serem resolvidos. Uma pessoa que abandona a sua própria vida, uma pessoa que não sabe mais quem ela é, que não realiza a sua própria felicidade e que vive somente em função dos outros, tem algo que precisa ser olhado com muita seriedade e com muita profundidade. Se tem algo importante que nós não podemos delegar a outra pessoa, é a nossa própria vida. Não tem como uma pessoa cuidar de duas vidas. Você cuida da sua vida. Você pode amar outras pessoas, você pode ficar ao lado, você pode servir, trabalhar, você pode fazer algo importante na vida do outro, mas você não vive a vida do outro. Você tem que viver a sua vida. E viver a sua vida não pela metade. Então não há nada que justifique você se auto-abandonar, você se perder e se deslocar para viver a vida de outras pessoas. Algumas pessoas fazem isso como fuga. Elas estão fugindo da própria vida. Às vezes tem uma vida tão sofrida, às vezes a pessoa está tão perdida, às vezes a pessoa está tão deslocada, sem saber qual é o seu lugar no mundo, que facilmente ela entra na vida dos outros. E aí ela passa a fazer um monte de coisa pelos outros e começa a disfarçar esse deslocamento em servir. Eu faço muito por você, eu me dedico totalmente por você, eu faço tudo para você. Isso é pesado, isso não é leve, isso gera comprometimento, isso traz consequências quando você faz tudo pelas outras pessoas e nada por você. Cadê o equilíbrio? Cadê o alto amor? Cadê a responsabilidade com a sua vida? Você veio neste mundo para você viver. Você veio neste mundo para você assumir a sua história. Nós podemos ter amigos, nós podemos ter familiares, nós podemos criar relações, nós podemos viver bem um com os outros, mas nunca se esqueça de cuidar de você, de saber quem você é, de ter o seu próprio caminho, de ter o seu próprio propósito, de garantir que a sua felicidade não depende daquilo que você faz para os outros, mas que a sua felicidade é uma luz que você conserva com você, do seu jeito. Então, não se perca correndo de si mesmo, fugindo de si mesmo, fazendo coisas para fora e dentro de você ficando de maneira oca, vazia. Pessoas que servem demais aos outros e que não se cuidam, elas podem ficar depressivas. Elas podem perder o sentido da vida. Em algum momento dá tudo errado. E a pessoa fala, o que é que eu fiz da minha vida? Eu não fiz nada, eu estou perdido. Muito cuidado com essa fuga. Muito cuidado com esse desespero. Quando você não olha para você, você está desprezando toda a conquista da sua história, da sua ancestralidade, do seu sistema familiar. É preciso parar e olhar para você, encontrar a sua força, encontrar a sua riqueza, entender que você está em comunhão com todo mundo, mas ao mesmo tempo você tem que descobrir como se autossustentar. A sustentação de uma vida não é vivendo a vida de outra pessoa. A sustentação de uma vida é quando você coloca os seus pés no chão, quando você assume a sua história, quando você é feliz, você com você,
sem muitas dependências, sem muitas necessidades, sem muitas fugas. Nós vivemos em um mundo muito confuso, muito difícil, onde as pessoas se encontram muito perdidas. E o resultado disso é que elas não sabem mais qual é a sua própria missão de vida, o que vieram fazer aqui, o que estão fazendo, não tem propósito, não tem caminho, passa a ter uma vida muito sem sentido. E isso traz como consequências até doenças. A médio e longo prazo, isso complica. Ter saúde é o mesmo que cuidar de você. Então, se você tem o seu exercício físico, a sua espiritualidade, a sua alimentação, os seus amigos, os seus desafios, a sua terapia, o seu estudo, você tem uma composição que mostra que você está cuidando da sua vida. Geralmente, as pessoas que começam a cuidar dos outros, elas fazem muito pouco por elas, porque não tem tempo. Elas se deslocam, elas vivem a vida de outra pessoa. Isso é um sintoma muito ruim, quando você não cuida de você. Portanto, é hora de reorganizar a vida, olhar de novo qual é o sentido da vida, para que você não fique doente, para que você não entre numa autoperdição. Então, tome conta de você. Se você ainda não sabe como fazer isso, vem para a terapia. Chegando aqui, a gente vai olhar para você. Você não é os outros, você é você. Quando você vem para o centro, quando você assume a sua força, quando você olha para você e se reconhece, aí a sua história cresce, aí você adquire coragem, aí você adquire beleza, aí você adquire força para seguir na vida. É hora de fugir de tudo que atrapalha o seu crescimento, a sua autonomia, que atrapalha a sua realização. Não aceite viver a vida pela metade, não se engane, não feche os olhos. É hora de você assumir a sua vida, você com você, o seu eu, a sua responsabilidade, a sua história. Eu sou Josafá Moraes, sou terapeuta, sou constelador familiar e ajudo você nesse caminho, nessa descoberta, nessa libertação de muitos emaranhados. Aqui embaixo tem o meu contato. Seja bem-vindo a este incrível caminho de crescimento. Se você é novo aqui no meu canal, se inscreve aqui para continuar vendo os meus conteúdos. Avante, cuidando do seu eu, sem fugir, sem se perder, indo para o centro, assumindo a sua história com beleza, com felicidade e com muita vida.